Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. De que pode servir calar quem cala? Nunca se há de falar o que se sente, sempre se há de sentir o que se fala. Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, não chore, não suspire e não lamente? Se souberás falar, também falarás, também satirizarás. Se souberás e se forás poeta, poetizarás. Oi, gente, me chamo Penélope Bonfim e este é meu canal literário, o Ler Mais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje falaremos sobre o Gregório de Matos, então não saia daí. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para não perder nenhuma notificação, curta, comenta, compartilha, manda aí para os amigos. E hoje vamos começar um novo quadro no canal, que é o Por Trás dos Livros, onde buscarei falar sobre os autores e autoras que fazem esse mundo se tornar realidade. Então, o intuito aqui vai ser sobre falar a vida e sobre a trajetória dos demais autores e autoras, né? E para inicializarmos, vou falar do Gregório de Matos, ou do Boca de Brasa, ou melhor ainda, do Boca de Inferno. Gregório foi o primeiro poeta brasileiro. Nasceu por volta de 23 de dezembro de 1636, em Salvador, Bahia, e faleceu em 26 de novembro de 1696, aos 60 anos, em Recife, Pernambuco. Após cursar as escolas dos jesuítas em Salvador, ele foi para Coimbra, em Portugal, cursar a faculdade de Direito, onde se formou e executou a profissão, até ter que voltar para a Bahia porque a sociedade portuguesa não aguentava com suas sátiras, né, a sua lira maldizente. Ele foi também um dos principais precursores do barroquismo no Brasil. Para quem não conhece ou não entende, o barroco foi um estilo artístico que surgiu por volta do século XVI e se estendeu até o século XVIII, onde tinha como características o exagero de ornamentos e representações divinas. Outras características também eram o exagero dos adornos, o rebuscamento e os requintes. Então, ao longo das poesias do Gregório de Matos, a gente observa todas estas questões, né, que vamos falar um pouco mais para frente. Porém, as obras dele só foram escritas póstumas à sua morte. Até então, eram somente oratórios. A gente vai ter, já em 1923, a primeira edição dividida em 6 volumes da Academia Brasileira de Letras e a segunda com James Amado, dividida em 7 volumes em 1968. Então aí começa a serem escritas as poesias de Gregório. Atualmente existem outros livros que falam tanto do próprio Gregório como das suas obras, e um deles é um que eu vou deixar na descrição do vídeo, que são poemas selecionados para quem vai prestar vestibular, que nós sabemos que tanto o barroco quanto o próprio Gregório, né, cai bastante. Então eu vou deixar na descrição quem quiser adquirir, e até quem não for prestar vestibular também vale muito a pena lê-lo. Gregório recebeu influência tanto do cultismo de Gôngora quanto do conceptismo de Quevedo, que eram características referentes ao jogo de palavras e ao jogo de ideias, respectivamente. Então a gente vai ter aí o cultismo de Gôngora por conta do autor, com o jogo de palavras, e o conceptismo de Quevedo também por conta do autor, com o jogo de ideias. A sua poesia são divididas de 4 formas. A gente tem a primeira, que é a poesia divina, a poesia sacra, né, que é a poesia referente à religião, com a temática religiosa, a poesia amorosa, a poesia sátrica e a poesia burlesca. Então a gente percebe que ele discorre bastante sobre os assuntos da sociedade, principalmente no que se refere à religião, né? Justamente por conta dele ser um autor barroco e do barroco e dele também ter tido referência do estilo artístico antecessor, que no caso era o quinhentismo, que um dos principais precursores foi justamente o padre José de Anchieta.
Como um autor barroco, obviamente não poderia de faltar o assunto religião nos seus poemas, e esse vai ser justamente referente a isso, como a gente percebe no poema chamado A Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu vou ler um pequeno trecho aqui. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho de líquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada glória tal, prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não querais, pastor divino, perder da vossa ovelha a vossa glória. Então, neste pequeno poema, neste pequeno soneto, na verdade, vemos que o eu lírico, com o outro interlocutor, que no caso é o Jesus Cristo, entende que toda vez que ele pecar, será perdoado. Então, essa concepção aí do perdão e da própria religião vem justamente do estilo que ele faz parte, que é o barroco. A lírica amorosa de Gregório abre um amplo leque de temáticas. A gente tem a idealização do amor, a gente tem o realismo irônico e até a exploração do psicológico amoroso, como vemos num pequeno trecho que eu também lerei aqui sobre algumas das suas poesias. Quem a primeira vez chegou a ver-vos nice e logo se pôs a contemplar-vos, bem merece morrer por conversar-vos e não pode viver sem merecer-vos. Largo em sentir, em respirar sucinto, peno e calo tão fino e tão atento, que fazendo disfarce do tormento, mostro que eu não padeço e sei o que sinto. Isto que o amor se chama, este que a vida enterra. Este que o ouro despreza, faz liberar o avarento, é assunto dos poetas. Arrilar com tal amor, isso é amor? É quimera, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta. O Boca do Inferno não era chamado assim à toa. Ele não perdoava ninguém. Do amigo ao inimigo, dos brancos aos negros, dos ricos aos pobres, todos faziam parte, eram objeto da sua lira maldizente. Como mostra num texto, num pequeno poema, num pequeno trecho referente à Bahia, local de origem dele. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros, madre. Terra que não aparece neste mapa universal com outra, ou são ruins todas, ou ela somente é má. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A poesia burlesca de Gregório era mais circunstancial, onde o autor buscava retratar sua realidade, vivida tanto nas cidades quanto nos engenhos, como mostra no pequeno trecho que eu vou ler sobre o poema Décimas, que ele retrata sobre alguns casos que teve. Que tá, como vós achais com esta troca tão rica? Eu vos troco por anica, vós por nico me deixais. Vós de mim não vos queixais, eu quita, de vós me queixo. E pondo a coisa em seu eixo, a mim com razão me tem, pois me deixais por ninguém, e eu por anica vos deixo. Vós por um dom patarata, trocais um doutor em leis, e eu troco, como sabeis, uma por outra mulata. Vós fostes comigo ingrata, com a grosseira ingratidão. Eu não fui ingrato não, e quem troca odre por odre, um deles há de ser podre, e eu sou na troca odrição. Eu com anica querida me remexo como posso, vós com patarata, vós estarás bem remexida. Nesta desigual partida, leve o diabo o engano, porque eu acho no trocado que me vinha melhorar mais na moça por soldar que vós no moço soldado. Se bem vós não vai na troca pela antiga bequerença, eu sou de tão boa avença que farei logo a destroca. Porém, se amor vos provoca a dar-me outros novos zelos, hemos de lançar os pelos ao ar por seguridade, e eu sei
que a vossa amizade há de custar-me os cabelos. Então, galera, a gente percebe aí justamente essa variedade nos poemas de Gregório, que buscava mesmo retratar o sentimento da época, que ele buscava retratar o que ele sentia. Então a gente divide para poder melhor entender dos momentos, né? Como, por exemplo, a poesia sacra, que se refere aos temas religiosos. Quando a gente fala da poesia amorosa, é quando ele amava alguém e resolvia se declarar para ela, para aquela pessoa. Ou na poesia sática, que ele buscava criticar a sociedade vigente do momento, da época dele. E na poesia burlesca, que ele retratava mesmo o seu cotidiano. E todas elas, algumas mais do que as outras, mas são cobradas nos vestibulares. Este não é um vídeo para quem vai prestar vestibular, posso até auxiliar, mas não é um intuito. Existem outros vídeos que explicam melhor sobre o que vai cair no Enem, né, referente a Gregório. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco mais sobre a história de Gregório, né, que é um conterrâneo daqui de Salvador. E futuramente trarei aí outros autores para podermos discutir também referente a eles. E indo mais, quem gostou e quem não gostou também, curte, comenta, compartilha aí bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, ativando o sininho também para ser sempre notificado. E até a próxima. Um grande abraço.